meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Sejam bem-vindos em mais uma palestra de hoje, a palestra hoje virtual pelo YouTube do nosso Centro Espírita Augusto Silva. Peço que a paz de Jesus e seu amor invada os nossos corações, acerene os nossos pensamentos e que chegue aí até a sua casa, iluminando todo o ambiente, para que assim consigamos seguir no caminho reto do bem e chegar aonde queremos chegar, ter a paz do Cristo. O Evangelho de hoje nós vamos falar justamente sobre a paz do Cristo e tiramos lá no livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, está no capítulo 61 intitulado A Paz Indestrutível. Emmanuel começa esse capítulo tirando um trecho da carta de Paulo aos Colonicenses, que está lá no capítulo 3, versículo 15. E ele começa assim: E a paz de Deus domine os vossos corações. Olha que interessante quando Paulo escreve aos Colonicenses, né? E a paz de Deus domine em vossos corações. E quando a gente vai falar sobre a paz do Cristo, a gente lembra daquela passagem do Evangelho de João, quando Jesus fala: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então nós vamos falar sobre o que é essa paz de Jesus. Qual que é a paz do Cristo? E qual que é a paz do mundo? A gente tem que começar a discernir. Será que paz é ausência de conflitos? Será que paz é a gente estar deitado numa rede com um copinho de suco de laranja, a brisa batendo em nosso rosto, na beira do mar, sem problema algum? Será que essa é a verdadeira paz? Então, eu vou ler esse capítulo do Ceifa de Luz, que está lá no capítulo 61. É bem curtinho, mas tem profundas reflexões aqui que a gente pode tirar para o nosso estudo de hoje. Então, Emmanuel começa assim: Na terra, muitas vezes terás o coração cercado de adversários gratuitos, de crises indébitas, de acusações sem sentido, de pensamentos contraditórios, de pedras da incompreensão, de espinhos dos sarcasmos, de ataques e desentendimentos, de complicações que não fizestes, de tentações e problemas, de processos obsessivos. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem, porque, resguardando a consciência tranquila, terás, nos recessos da própria alma, a paz de Cristo que ninguém destruirá. Olha só como é que o Emmanuel já começa esse capítulo para a gente. Na terra, muitas vezes, terá o coração cercado de adversários gratuitos. Quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que fazem com que a gente saia do nosso eixo, né? Que deixa a gente um pouco mais nervoso, deixa a gente um pouco mais estressado, né? De acusações sem sentido. Quantas vezes as pessoas falam da gente e deixa a gente mais chateado, de pedras da incompreensão. Quantas vezes nós somos, não somos compreendidos, de tentações e problemas, estamos cercados de tentações e de problemas, né? E aí o Emmanuel fala para a gente: entretanto, guarde a sua serenidade, né? Porque quando a gente guarda a serenidade, a gente continua agindo no bem e tem a consciência tranquila de que nós estamos em paz conosco mesmo, com nós mesmos, né? Nada disso vai nos atingir. Nada disso. Essa é a paz do Cristo. Então vamos lá. A paz não é ausência de conflito, tá? A paz é nós estarmos bem conosco mesmo. A paz é um estado de espírito, é um estado de consciência. Então, quanto mais próximo do bem você está, mais você vai sentir essa paz do Cristo.
Emmanuel fala também que a paz do Cristo é quando a gente continua cada vez fazendo o bem e seguindo, continuando no bem. E a paz do mundo é quando a gente está na preguiça e essa preguiça nos leva até a morte. Que essa é a sensação de paz que a gente tem, que é não fazer nada, ficar deitado, tranquilo, né? A gente fala, não, estou na paz, me deixa aqui na paz, estou deitado, estou tranquilo, não estou fazendo nada, não estou pensando em nada, né? Estou aqui tomando meu suquinho, minha água de coco, me deixa aqui, né? O Emmanuel fala que isso é preguiça, isso não é paz, né? E essa preguiça, quando a gente busca muito isso, vai nos levar até a morte desse jeito. Depois, quando a gente chegar lá no plano espiritual, vai falar, olha, o que você fez com a sua encarnação que eu te dei de presente, né? Porque a encarnação para a gente agora aqui é um presente. É um presente que a gente tem que viver da melhor maneira possível, buscando essa paz do Cristo, tá? Que é viver o bem o tempo todo. É difícil? É muito difícil. Mas a gente tem vários exemplos aí que a gente pode pegar. O próprio Paulo de Tarso mesmo, né? Antes, quando ele era Saulo, que ele ficava perseguindo o cristianismo, ele não vivia em paz. Mesmo ele tendo todos os recursos financeiros, mesmo ele tendo todos os melhores professores ali da época ensinando ele, instruindo, né? Tendo os recursos que ele queria. Ele era um atleta na época, um atleta de biga na época, né? Quem não sabe o que é biga, são aquelas carruagens puxadas do cavalo, né? Paulo era um atleta na época, tinha os melhores professores, os melhores estudos, ele era muito inteligente, mas ainda estava enraizado dentro dele as leis mosaicas, e ele perseguia aqueles que eram fiéis a Jesus, que eram fiéis à Boa Nova, ao cristianismo. Tanto que quando ele vai ali, né, na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele fica cego durante 3 dias, e é ali que ele vai encontrar a paz dele. E nessas peregrinações, e a gente sabe que Paulo foi o maior divulgador da Boa Nova, foi o maior divulgador do Evangelho de Jesus até hoje. E lá, quando ele estava nas suas peregrinações, nas suas pregações, foi preso, foi apedrejado, dormiu em lugares, né, ruins, estava ali em situações delicadas, mas lá dentro ele conservava a paz. Tanto que ele falou, né? Não sou eu que vivo mais, mas Jesus ou Cristo que vive em mim. Ali, neste momento, Paulo já tinha encontrado a verdadeira paz. A sua verdadeira paz. Quer ver um outro exemplo? Chico Xavier, certa vez, estava lá no grupo da prece, né? No centro lá onde ele comandava, e chega uma pessoa e fala alguma coisa no ouvido dele. O Chico, sereno, do jeito que ele sempre foi, tranquilo e calmo, de repente, essa pessoa sai pedindo perdão para todo mundo. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdão, perdão, perdão. E as pessoas foram perguntar para o Chico, Chico, o que aconteceu? Por que esse homem saiu pedindo perdão? O que ele veio falar para você? E o Chico relata essa história, né? Ele me mostrou uma arma e ele falou que ele veio me matar. E o que você falou, Chico, para ele? Falou, seja feita a vontade de Deus. Olha a paz, a serenidade desse espírito. Olha a paz de Chico Xavier. Imagina se fôssemos nós. Saía correndo, gritando dentro do centro espírita, dando aquele escândalo, né? Mas o Chico já vivia a paz do Cristo. Ele já estava em comunhão com o Criador.
Ele já se entregava. A fé dele era tão grande que ele se entregava nesse amor divino. E ele simplesmente falou para o homem que foi lá para matar ele, né? Seja feita a vontade de Deus. Se assim for a vontade de Deus, o que eu posso fazer? E aí ele sentiu a energia, né? Eu imagino esse homem sentindo a magnitude, a energia de Chico Xavier falando essas palavras para ele. Tanto que ele saiu pedindo perdão para todos, pedindo perdão para o Chico e foi embora. Ele já vivia a paz. Então, olha só, viver a paz não é ausência de conflitos, né? É sim ter discernimento, é guardar a serenidade, como Emmanuel falou para a gente aqui, agindo sempre no bem, né? Resguardando a consciência tranquila, que aí a nossa alma vai ficar em paz, mesmo nos conflitos. Lembra o que aconteceu com João Evangelista? Que quando ele foi preso, ficou preso durante muito tempo, e aí ele foi condenado à morte. E na época, quem era condenado à morte tinha que ficar dentro de um vaso, né? de um caldeirão com azeite quente. Então eles colocavam as pessoas lá dentro com azeite quente. E João Evangelista falou para o soldado: seja feita a vontade de meu Pai. E ali o soldado já se comoveu. Quando eles colocaram João Evangelista ali, que ele entrou em comunhão com Deus, a paz, ele já vivia essa paz, né? Se a gente for procurar aí no Evangelho, está escrito isso. Ele não morreu lá mergulhado no azeite quente. E ainda falam que quando João Evangelista saiu dali, ele abençoou os soldados. E as pessoas falam que ele saiu mais irradiante, mais forte. Porque ele já estava em extrema comunhão com a divindade. Ele já estava mergulhado. Todos nós estamos, né, mergulhados no amor de Deus, no amor do Criador, vivendo essa paz interna, mesmo dentro daquele óleo quente. Ele já estava ali, tranquilo, em paz consigo mesmo. E são nesses exemplos que a gente tem que guardar, que a gente tem que seguir e continuar a nossa vida. No momento que estamos passando no mundo, conflitos, guerras, a gente tem que buscar essa paz, a paz do Cristo. Essa paz que nos transforma por dentro. É um estado de espírito. Paz é um sentimento. Não é ausência de conflito, não é ausência de problemas. Nós ainda vivemos em um mundo onde nós teremos muitas tribulações ainda. Nós teremos muitos conflitos, né? Muitas acusações sem sentidos. As pessoas vão tacar muitas pedras em nós ainda. Mas, se nós estivermos em comunhão com Cristo, nessa verdadeira paz, seguindo no bem, nada disso vai nos atingir. Nada disso vai nos atingir. Assim como o exemplo de Jesus, que mesmo lá na cruz, se manteve em paz, se manteve sereno. É claro que nós estamos muito longe ainda, né, da magnitude de Jesus. Mas, como diz lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, qual é o nosso guia e modelo? Quem que a gente deve seguir e quem que a gente deve copiar? Os Espíritos respondem para a gente: vide Jesus. Então, é nós prosseguirmos, continuarmos no bem, para que a gente consiga alcançar, galgar cada dia um pouquinho o degrau nessa evolução, para que a gente consiga atingir essa paz. É isso que a gente veio fazer aqui. Não buscar a paz do mundo, mas a paz do Cristo, que é a paz de Deus. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nós
prossigamos buscando essa paz do Cristo. E para que a gente consiga buscar essa paz do Cristo, nós temos que viver o amor. O amor, nós temos que viver a justiça, porque ser paz é ser pacífico, não é ser passivo, tá? Então, é estar em paz, é viver o bem, é cultivar o amor e moldar aquilo que o Cristo deixou para a gente no seu Evangelho. E nós temos aí vários modelos que nós podemos seguir. O próprio Chico Xavier, o próprio Emmanuel mesmo, que deixou aí vários livros para a gente contando a sua trajetória de vida, né? Todinha para a gente. Temos o Divaldo, Joana de Ângeles, nós temos vários, Madre Teresa, Gandhi, e tem até um caso interessante com Gandhi, quando ele estava ali na Índia, o Império Britânico estava comandando a Índia ali, soldados para todos os lados, Gandhi vinha andando, e aí, quando os soldados estavam no passeio, as pessoas tinham que desviar dele. E Gandhi foi andando, de repente o soldado veio e deu um soco na cara do Gandhi. De graça, gratuitamente. Gandhi caiu no chão, levantou e deu um soco de novo na cara do Gandhi. Ensanguentou o rosto dele todo, machucou ele todo. Ele cai novamente no chão, se levanta e o soldado olha para ele e fala assim: quem que te ensinou a ser um covarde desse jeito? E aí Gandhi olha para o peito do soldado, tem uma cruz com Jesus pregado na cruz. E aí o Gandhi olha dentro do olho do soldado e fala assim: é esse daí que está pregado na cruz, pendurado no seu peito. É ele que me ensinou. E aí diz que o soldado cai no choro, porque isso daqui sou eu falando. Agora imagina a magnitude, né? O fluido que o Gandhi deve ter jogado para cima desse soldado, falando, né, que ele estava agindo daquela forma, tendo essa paz interior, vivendo a paz do Cristo, mesmo sendo agredido por um soldado, e falando para ele, quem ensinou a ser ele daquele jeito, foi esse que estava pregado aí no seu peito, que você está carregando. Porque não poderia ter uma lógica para a gente de uma pessoa cristã, que fala que é cristã, ser uma pessoa violenta. Porque não foi isso que Jesus pregou para a gente. Né? Então, uma pessoa que estava carregando Jesus no peito, agredir uma outra de graça, da forma como o soldado agrediu o Gandhi mostrou para ele: não existe um cristão violento. Você não está seguindo o que esse daí que está aí pendurado no seu peito falou para você. Você não está compactuando com a paz de Jesus. Então, com esse ensinamento do Gandhi, nós vamos encerrando aqui mais esse estudo. E eu peço que Jesus ilumine o seu lar, leve a paz para a sua família, para aqueles que você ama e para você, para todos nós, que nós estamos precisando de muita paz. Mas para que o mundo tenha paz, nós precisamos cultivar essa paz, a paz do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.